E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô feliz demais de estar começando esse papo aqui com vocês. Hoje é duplamente especial para mim. Primeiro, porque hoje é a gravação do primeiro episódio do Escambo, que é o podcast da RH. Eu venho traçando uma trajetória muito legal desde meados do ano passado com a ex-RH, produzindo bastante conteúdo, divulgando nossos serviços, fazendo um monte de coisa para que as pessoas possam cada vez mais ter mais paz interior e boletos pagos, né? E hoje a gente tem o lançamento de algo que vai ser muito importante para mim. O Scambo, ele é um espaço de trocas, ele é um espaço de conhecimento, ele é um espaço de ideias, e eu estou muito feliz de poder estar lançando ele hoje aqui. E o segundo motivo que hoje é muito especial para mim é porque o primeiro convidado do Scambo, ele. Bom, eu sou suspeita para apresentar ele, na real. Conheço ele há 21 anos, na verdade, desde o dia que ele nasceu. Ele é o meu sobrinho, Lucas Fontes, que ano passado surpreendeu muita gente, a família, os amigos. Eu acho que ele surpreendeu ele mesmo quando ele tomou uma decisão que virou a vida dele de cabeça para baixo. E hoje ele é meu convidado de honra. Ele está aqui hoje para poder abrir esse podcast comigo e para poder contar a história dele. Não tem muito tempo, eu postei no meu Reels, eu postei no TikTok e mais recentemente postei também no canal do YouTube da ISRH. É um vídeo contando um pouquinho da história do Lucas. O Lucas que cursava administração na Universidade Federal de Sergipe, nós dois somos sergipanos, na real, e é exatamente o curso que eu me formei, na faculdade que eu me formei, mas Lucas lá rapidamente percebeu que não era muito bem o que ele queria. E ele fez algo um pouco não comum, que foi largar essa faculdade e se jogou numa experiência. Eu ia dizer que você foi trabalhar na Irlanda, Lu, mas na real acho que você foi se descobrir na Irlanda, né? No ano passado. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao Scrum. Obrigada por aceitar o meu convite para abrir alas desse projeto incrível que a gente está começando. E eu não podendo começar diferente, por favor, se apresenta e conta pra gente que experiência foi essa na Irlanda, que história é essa? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, primeiramente, minha tia ficou honrado em ser o primeiro convidado do podcast Escambo. É muito importante, é muito legal ver como você está crescendo no ex-RH. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre essa experiência da Irlanda. E eu sou Lucas, que está falando aqui com vocês. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o que aconteceu lá, como é que foi, né? Então, ir para a Irlanda e ter essa experiência diferente foi transformador na minha vida. Foi uma coisa que mudou o jogo, eu diria assim. Porque eu tava aqui e quando você tá só no seu país e até numa situação de faculdade e de casa de sua mãe, todos os seus amigos na mesma situação, você talvez tenha muito menos perspectiva de como o mundo funciona, de como as pessoas funcionam. Às vezes, as pessoas que você conhece geralmente só têm a mesma idade que você, ou estão no mesmo nicho e ciclo do que você, então estão na faculdade, ou estão estagiando. Poucas pessoas estão fazendo outras coisas diferentes e fizeram outras coisas, tem várias diferentes experiências, a maioria das pessoas estão na escola. Então, eu ter essa ação disruptiva e a oportunidade que, claro, minha família me deu de poder sair e ir para a Irlanda, que é um país diferente, que fala outra língua, com outra cultura, foi muito, muito importante. E se, assim, não tenho muito como descrever o meu sentimento quando eu relembro que eu tive lá e tudo que eu aprendi lá. Que incrível. Eu comecei hoje falando que eu sou suspeita para falar, porque nós somos parentes, né? Eu sou sua tia, mas também sou suspeita para falar pela admiração que eu tenho pela trajetória que você vem traçando. Um cara tão jovem, né? Conseguiu tomar uma decisão tão difícil como essa, e aí eu fico admirada e orgulhosa de ver o homem que você se tornou, e ainda mais depois da experiência da Irlanda. Então, as suas palavras, elas combinam muito com o que a gente que é sua família, e te ama, e seus amigos, e estão vendo de fora. É impressionante o quanto essa experiência realmente me parece ter te transformado da água pro vinho, né, Lu? Sim, assim, é uma transformação que é longa, assim, quando você quando você é jovem, então você está numa jornada de autoconhecimento.
Uhum, Eu sempre, quando eu vejo alguns conteúdos, muitas pessoas falam que os 20 anos é a primeira vez que você tem liberdade na sua vida, de escolher, fazer escolhas, errar, acertar, uhum, analisar. E foi isso que eu pensei para esse intercâmbio. Abriu essa oportunidade e eu percebi que era uma chance de eu ter mais liberdade, de eu poder me autoconhecer melhor do que eu gosto, do que eu não gosto. É, e isso é muito importante no futuro para você ir montando a sua vida e sua vida não seguir um rumo totalmente aleatório. Mesmo que os seus 20 aos 30 sejam, de certa forma, de autodescobrimento. perfeito. É uma excelente idade para explorar. Eu fiz algo muito parecido com você. Também me joguei ali por volta dos meus 19, 20 anos numa experiência pouco ortodoxa, digamos assim. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas eu sou de uma geração completamente diferente da sua. Então, é muito legal também observar como uma experiência como essa está impactando pessoas da geração Z, como você, né? E a diferença que isso está fazendo, inclusive no processo de tomada de decisão daqui para frente, da vida que vocês vão seguir a partir de agora, né? Então, é muito interessante, mesmo eu tendo vivido o intercâmbio, mesmo eu tendo vivido universidade, mesmo eu tendo vivido tantas coisas, que você também está vivendo ou vai viver ainda, a gente consegue perceber até por uma questão geracional diferenças na forma que a gente está encarando as experiências. Acho que a gente somos de gerações que têm valores um pouco diferentes também, né, Lucas? Então, isso impacta também a forma como a gente absorve as experiências, absorve o aprendizado e como a gente segue daqui para frente. Eu acho bem interessante essa perspectiva. Acho que sim, minha tia, é verdade. Olhando a diferença entre gerações, eu acho que é muito importante, assim. Mesmo você tendo na mesma idade que eu, e para um ou outro país, qual país que você foi mesmo? Eu fui para a África do Sul quando eu tinha 19 anos. Para África do Sul. Então, é um É, país que também falava inglês, né? Então, é. também tem a experiência de aprender a mesma língua que eu fui aprender. Mas, com certeza, é muito legal olhar a perspectiva das duas diferentes gerações e como os valores impactam o aprendizado, a tomada de decisão. É, é uma coisa que, inclusive, lá eu conseguia perceber que, porque lá, diferente aqui, que todas as pessoas estão no mesmo nicho, o mesmo, não no mesmo nicho, mas no mesmo estilo de vida, de faculdade e tudo mais. Você conhecia muitas pessoas, eu conhecia muitas pessoas que eram da minha idade, e da escola para faculdade, essa transição. E lá não, lá é todo mundo diferente, né? Pessoas que já fizeram muito sucesso na carreira, pessoas que ainda são jovens, às vezes mais jovens do que eu, até ficava impressionado quando era mais jovem do que eu. E pessoas que às vezes não conseguiram sucesso aqui e largaram tudo e, tá bom, eu vou viver minha vida em outro país. Então, tinha várias situações de pessoas lá, né, na Irlanda, e isso ensina muito a você a olhar o mundo de diferentes perspectivas, e não só a sua, que você foi acostumado a viver sua vida toda. Exatamente. Eu estava pensando enquanto você falava, né, como você encontrou pessoas de diversos estilos de vida, histórias de vida, gerações por lá. Eu estava pensando como muita gente que a gente conhece de gerações anteriores, até a minha, eu sou da geração Y, né, Millennial, mas pessoas da geração X teriam muita dificuldade de tomar a decisão que você tomou, né, de deixar a faculdade, de trancar a faculdade federal, que é o sonho de consumo de tanta gente no Brasil. Muito mérito seu ter chegado em algo tão grande, mas também muito mérito seu ter a humildade e o autoconhecimento de dizer agora não é para mim. Pode ser que um dia seja de novo, cara. Acho que é o que a gente nos 20 anos leva um pouco de tempo para entender, né? Que a vida ela não é linear. Então, tem coisas que naquele momento às vezes não são pra gente, e em outro momento elas passam a ser, e vice-versa, e vai mudando. A vida ela não tem essa linearidade, e os nossos valores, eles vão mudando, independente de qual é a geração de que você faz parte, né? Eu não tenho mais os valores exatos que eu tinha quando eu tinha a sua idade, 21 anos, hoje eu tenho 34, e eu sei que eu não vou ter mais os mesmos valores quando eu tiver a idade da sua mãe, que é mais velha que eu, que já é da geração X, né? A minha Sim. irmã. Então, é muito interessante poder observar essas dinâmicas e é uma experiência de intercâmbio que é de conviver de uma forma tão intensa, com tanta gente de background diferente, de história de vida diferente e de gerações diferentes, só torna a experiência mais engrandecedora, o que é muito legal.
E aí, eu aproveitando esse gancho, assim, já que você encontrou tanta gente diferente, você viveu tanta coisa diferente, conta pra gente. Quanto tempo você ficou lá na Irlanda? Onde você foi? Que cidade você ficou? E o que que você foi fazer lá? Não, então, a Irlanda, ela oferece geralmente um intercâmbio de estudo e trabalho, né? E eu fui lá para a Irlanda, respondendo a sua última pergunta, para estudar inglês, então aprimorar o meu inglês e para poder ter a primeira experiência de trabalho, que eu nunca tive a experiência de trabalho aqui no Brasil, então eu fui para lá e esperava isso, e esperava ter essa experiência, me tornar um pouco mais independente. E eu passei lá 8 meses. Eu teria a opção de renovar, mas acabei que escolhi passar só 8 meses lá. E eu passei de maio do ano passado até janeiro deste ano, 2025. É, e assim, foi um período que parece curto no papel, mas quem vive isso, ainda mais talvez na minha idade, assim, é uma transformação muito absurda. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, muito pouca coisa tinha mudado. E eu mudei muito. Às vezes não parece, às vezes nas situações diárias parece que eu tô igual quando eu estava no Brasil. Só que quando eu paro para analisar e ver o tanto de coisa que eu aprendi, tanta coisa que eu vivi e que eu me provei lá e que eu, enfim, todas as experiências que você vive acabam te trazendo conhecimentos diferentes, fazem você uma pessoa diferente. Então esses 8 meses foram muito mais que 8 meses na minha cabeça desenvolvimento, de conhecer novas pessoas, de aprender novas coisas. Então, foram 8 meses que valeram muito, muito a pena, Que demais. É tudo muito intenso, né? Então, são oito com meses, certeza. mas a intensidade das coisas ela é muito maior. Então, você acaba aprendendo, você acaba sendo exposto talvez ao dobro de estímulos e de aprendizados e de experiências do que você viveria numa rotina comum, né, no dia a dia dentro da sua cidade natal, dentro da cidade que você escolheu morar no Brasil, dentro do seu país, né? Então a intensidade do aprendizado, eu imagino que deve ter sido algo que impactou pra caramba. Você falou que você foi estudar inglês, é o primeiro ponto, né? Foi o que te atraiu na Irlanda, um país que fala inglês. Você já falava inglês antes? Como é que funciona essa questão? Você foi aprender lá? Conta pra gente um pouquinho também. Não, então, a verdade é a seguinte, eu sempre tive muitas dúvidas sobre o meu inglês. Meu inglês, ele foi evoluindo ao longo do tempo, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha os seus 13 anos, e foi sempre evoluindo ao longo do tempo, eu nunca fui uma pessoa ruim de inglês, então sempre que eu entrava na sala eu era bom a certo nível, mas eu fui evoluindo bem aos pouquinhos, assim, e em 2022 acabou que aconteceu a mudança de eu vou levar o inglês a sério, porque pode ser que aconteça alguma coisa no futuro, que me faça ter que usar bastante esse inglês. Então, eu comecei a fazer aulas particulares ao invés de usar cursinhos, e eu comecei a levar mais a sério, então desenvolver métodos para poder melhorar o inglês. Então, de 2022 para frente, meu inglês só evoluiu, porque eu consumi muitos conteúdos em inglês. Então, quando chegou no momento da viagem, apesar de eu ser uma pessoa que subestima muito minhas habilidades, às vezes, eu tinha uma consciência que meu inglês era bom. Então, quando eu cheguei lá, isso se demonstrou na prática. Então, sempre que eu ia para um bar ou para alguma coisa assim, elogiavam meu inglês. Então, eu nunca passei dificuldade nenhuma com o meu inglês lá. Mas, claro, aprendi muito, muito na escola. Me ajudou muito. Assim, eu evoluí bastante na escola também. Que te estimula, né? O ambiente que você tá lá te estimula a aprender Uhum. mais, a falar mais, a pensar mais em inglês. Então, toda a convivência de estar num país que só fala essa língua fez meu inglês triplicar. Então, mesmo que eu tinha um inglês bom, quando eu volto para cá, eu vejo que hoje ele é muito, muito, muito bom. Mesmo que não seja perfeito. E a verdade é que quando você fala uma segunda língua, é muito difícil ela se tornar perfeita. Demora cerca de muitos anos, mesmo agora que eu tenho, vamos supor, 10 anos de inglês, 8 anos de inglês, talvez demore mais 10 anos para eu conseguir, por exemplo, palestrar em inglês. Então, é um processo bem longo. Mas realmente conviver em um país que fala outra língua é completamente diferente de aprender só você com outros brasileiros, enfim, falando com um nativo, mas não vivendo lá. Viver lá, você tem que resolver problemas com a língua. Você tem que
usar a língua para tudo, porque se você falar português, não tem Não como, tem o que fazer. não tem como. Que demais. Então, você já falava um pouco de inglês antes, mas é muito normal, eu acho, o pessoal, quando a gente está na sua idade, 20 anos, 18 anos ali, duvidar das nossas habilidades se a gente nunca foi imerso num ambiente que você tem que falar inglês para se virar. E isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei na África do Sul, eu achava que eu falava um bom inglês, mas eu não tinha noção de que eu era um inglês avançado. Eu duvidava disso, né? Até eu chegar lá e passar pela avaliação da minha escola e ser alocada numa turma de inglês avançado, com pouquíssimos brasileiros e muito mais outros estrangeiros, em que normalmente acabam tendo inglês um pouco mais cedo, né? Então, imagino que você passou por algo parecido. Mas eu queria te fazer uma Hum, pergunta, assim, já que o meu intercâmbio tem tantos anos, eu tinha 19 anos quando eu fiz meu uhum, intercâmbio, o seu é mais recente, o seu acabou de terminar, né? Faz muito pouco tempo que sim, terminou. sim. Você Sim. já falava inglês, você conheceu brasileiros lá com um nível de inglês inferior ao que você já tinha? Como é que era essa experiência para eles? Como é que você acha, na sua visão agora, depois de 8 meses na Irlanda, que é para uma pessoa brasileira ir para o exterior se o inglês dela é intermediário ou básico? Assim, como é que você avalia isso? Então, na verdade, eu tenho duas experiências para contar sobre isso que são muito interessantes. A primeira é que eu fui com uma pessoa da mesma cidade que eu, chamada Pedro, que não falava inglês tão bom, tinha um inglês básico, né? Então eu posso contar, eu morei junto com ele, então eu posso contar muito da perspectiva que eu tive em relação a ele, do quanto ele aprendeu e do quanto ele conseguiu se virar ou não com o inglês. Então o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele foi lá, ele sabia o inglês básico, algumas coisas aqui, fez um pouco de aula particular, talvez assim, para se preparar. Mas o inglês dele era básico e ele também, como muitas pessoas, tinha vergonha de falar, de se expor a toda a experiência, muitas vezes. Então, no início, quando a gente estava sempre junto, e no início eu ajudava muito ele. Então, para pedir alguma coisa, eu falava, Pedro, fale assim, para qualquer coisa assim, eu estava ajudando ele para resolver problemas. Mas também tentava estimular ele a falar, a ir lá e falar. E assim, eu vou falar, é bem difícil. Você chega lá, você não entender nada, você vai no restaurante, você não souber pedir, ou você tá com vergonha de pedir alguma coisa, você não entender de volta. Eu não acho que você precise ir com inglês absurdo, mas no nível intermediário ali, porque até para arranjar trabalho, assim, você vai ter que fazer conexões com brasileiros, talvez morar com brasileiros, e isso acaba quebrando um pouco da experiência, eu diria. Mas não significa que é ruim. Então você ainda consegue arranjar empregos. Tem alguns empregos que você não fala inglês, como Pedro, ele arranjou um emprego de kitchen porter, que é para lavar prato, arrumar cozinha, esse tipo de coisa. E tem alguns empregos que você consegue com inglês básico. E quando você vai evoluindo, mais oportunidades vão aparecendo. É, mas eu acredito que dá, eu acredito que é um risco a se correr, porque, querendo, eu tenho outra experiência, que inclusive o que aconteceu foi o seguinte. Aconteceu uma coisa muito engraçada com o meu inglês, você estava falando que você foi colocado na turma avançada, e no meu caso não foi assim, né? Porque como eu subvalorizava a habilidade que eu tinha, no teste, no final do teste, eu falei muito bem no teste, então eu falei, conversei com ele tranquilo, fiz piada. É, e... Mas aí ele me perguntou, em qual nível você acha que você está? E aí eu falei, B1, entre o B1 e B2, talvez. Aí ele, Que tá seria o bom. quê? O intermediário, isso? B1, B2? Seria intermediário e intermediário avançado. Certo. E aí tá bom, e aí ele me colocou pro mais baixo, né? Ele me colocou pro B1. E aí eu podia até olhar isso como ruim e tudo mais. Na hora eu não olhei. E eu entrei na sala e conheci várias pessoas que tinham inglês pior que o meu, claramente. E eu fiquei, caramba, será que eu fico pra ir embora ou não? Porque Você eu se gostei da sala. subavaliou e ele levou Sim, isso sim, como um sim, peso sim, sim. maior na avaliação que ele fez de você, né? Sim, Caramba. sim, sim. E aí, entrar nessa sala, na verdade, foi uma bênção muito grande. Porque eu rapidamente percebi que eu não estava na sala certa, que eu tinha que Aham. mudar. Então, rapidamente eu pedi para fazer o teste. Na outra semana eu já fiz o teste para para mudar de nível. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci muitas pessoas que foram meus amigos e conhecidos até o final do intercâmbio nessa sala, que falavam pouco inglês. Uhum. Além do que, eu conheci uma pessoa muito importante, que é outra experiência que eu tenho para falar,
que é Danilo. Danilo, ele é um cara de Pernambuco que teve sucesso no Brasil e foi para lá, para Irlanda, para viver outra Uhum. experiência, tentar trabalhar lá como qualquer coisa que fosse, barista, por exemplo. E ele foi o cara que me ajudou a procurar emprego, eu diria. Mas vamos lá, a experiência dele, vamos deixar essa parte de lado. A experiência dele foi a seguinte: ele chegou lá, ele tinha pouco inglês, mas ele era um cara diferente de Pedro, não era tímido, ele era ousado. Então ele falava bastante, tentava falar, falava errado, mas Se estava tentando se jogava, desenvolver. né? Se jogava. Jogava, Aham. se jogava, sabe? Ele era esse tipo de cara. E eu me conectei automaticamente com ele, vendo isso, que ele estava tentando evoluir, e com a história que ele contou e tudo mais. E aí, beleza. O que aconteceu foi que ele procurou bastante emprego junto comigo, só Uhum. que o inglês foi uma grande barreira para diversos empregos e para diversas vagas, eu acredito que ele não conseguiu. E o que acontece com muitos brasileiros, aconteceu com ele também, foi que ele teve que trabalhar de delivery por um tempo. Então ele pegou e trabalhou de delivery, alugou a conta. Tipo, entregando comida de aplicativos de delivery. Isso, entregando Aham. com uma bicicleta ou bicicleta elétrica, alguma coisa nesse sentido. Tá. Só que isso cansa muito mentalmente e tudo mais, e ele não foi lá para com essa intenção, né? E por isso ele acabou voltando. Deu saudade de casa, Uhum. aconteceu muitos problemas, né? Entre outras coisas, Uhum. mas eu acredito que também devido ao inglês, que ele não conseguiu ter mais oportunidades de trabalho. É, foi uma barreira, né? Sim, eu acho que foi uma barreira. Né? A gente está falando especificamente da sua experiência, que foi na Irlanda, né? Eu acho que tem muita gente que pode estar vendo a gente aqui no Scambo, ouvindo a gente, que pode estar pensando, putz, meu inglês talvez eu vou passar sufoco. Acho que tem dois caminhos, né? Tem o caminho de algumas pessoas que você, inclusive, citou aqui, mas de você ir se jogar, talvez começar, na verdade, com foco em estudo até intensivamente, né? Fazer cursos e aulas e coisas assim para esticar o inglês o mais rápido possível para aí poder se jogar no mercado de trabalho daquele país que fala inglês. E tem um outro caminho, que é o caminho também de países, por exemplo, de língua espanhola. Eu também tenho uma experiência na Colômbia, né? Ali quando eu tinha. Eu tinha Uhum. mais a sua idade, eu tinha 22 anos. Quando eu fui para a Colômbia, meu espanhol era bem intermediário para básico em alguns pontos, assim. E Ah, 2 meses na Colômbia eu voltei falando espanhol, sabe? Então, trabalhando, né? Fui trabalhar, então usando espanhol no dia a dia, me jogando para escrever em espanhol, escrevendo tudo errado no início, e naquela época Google Tradutor não era o que é hoje, entre outras coisas, como inteligência artificial que a gente tem aí, etc. sim. Então, assim, tem a possibilidade de intercâmbio, se você não fala ainda uma segunda língua, ou se você não tem uma segunda língua avançada, ela não deve ser jogada fora, né? Ela Com certeza deve não, ser com certeza não. considerada, ela tem muito a acrescentar para a gente. Eu acho que tudo depende de um alinhamento de planetas. Se você vai para uma situação, num país que só fala inglês, como a Irlanda, como o Canadá, como a própria África do Sul, tem que ter algum tipo de plano, né, para que a língua possa escalar o mais rápido possível, se você tem a intenção de ficar mais tempo. Agora, eu conheci pessoas lá na África do Sul que tinham inglês de intermediário para básico, na verdade, um pouco mais básico, intermediário assim, que a intenção deles era fazer um curso e aproveitar o país e turistar e ficar ali 2, 3 meses estudando inglês de forma imersiva, e voltar para o Brasil e seguir a vida. E aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, é isso que eu quero dizer com alinhamento de planetas, né? Quais são seus objetivos, quais são seus objetivos com aquele país, em que situação você vai estar inserido naquela situação específica. E eu acho que também é que a gente estava falando de faixas etárias, momento de vida, tudo isso vai mudar as suas prioridades naquele momento. Não joguem fora intercâmbio só porque você ainda não fala uma segunda língua. Tem possibilidades. É tudo uma questão de parar, sentar, pensar, né? E tentar fazer os planetas se alinharem, né? Sim, eu acho que é muito importante isso, desse parte desse planejamento, desse alinhamento de expectativa, né, minha tia, em relação ao intercâmbio, mas sabendo que mesmo não tendo uma segunda língua ou tendo muito pouco no básico, não descartar de jeito nenhum a possibilidade, porque
você pode pensar de outras maneiras, tanto como, eu vou conseguir aprender rápido e desse jeito, e bolar um jeito para aprender rápido e conseguir escalar a sua experiência em termos de trabalho e tempo, às vezes, ou também de, como você falou, ir para lá e curtir o país e aprender. Tudo depende muito do seu planejamento e da sua condição. E você alinhar tudo isso ao que realmente vai ser feito lá. Perfeito, perfeito, exatamente. Cada caso é um caso, né? Sim, Bom, sim, você exato. falou no início hoje do papo que você foi para estudar, mas você também foi com visto de trabalho, né? E contou aí pra Sim, gente que o Danilo te ajudou a procurar emprego, etc. Então, sim. conta pra gente também como é que foi procurar emprego em outro país, procurar emprego em Dublin especificamente, né? Que é a cidade que você morou esse tempo. E quando você conseguiu emprego, que emprego foi esse? O que que você fez lá? Não, então, primeiramente, só falar rapidinho sobre a cidade, né? Eu escolhi Dublin por ser a capital e é muito Uhum, mais fácil de talvez todas as conexões por ser a capital, de arranjar emprego e tudo mais. E a uhum, experiência de arranjar emprego foi a primeira experiência que eu tive de arranjar emprego, né? Então, eu busquei poucos empregos aqui no Brasil, então realmente eu considero essa como a primeira experiência de sair batendo de porta em porta uhum. e procurar emprego, entregar currículo. Então, desde o início, quando eu estava aqui no Brasil, eu sabia o quão desafiador isso ia ser e não deu outra. Assim, você chega lá e a primeira semana eu tive que fazer meu currículo em inglês. é, e tá, aí você faz o currículo e depois você, tá bom, vamos entregar. Como é que eu falo? O que é que eu falo? Com quem eu Aham, falo? Passa um monte de pergunta na sua cabeça. aham. Eu acho que ter essa pessoa, que foi o Danilo, do lado, ajuda você a tanto replicar às vezes o que ele está fazendo, quanto fazer por você mesmo, te dá mais confiança, você falando, você fica pensando, não, não vou não, aí a outra pessoa vai, não, você vai sim. Aí você vai, você faz, mas você não... Estimulando, né? Não desiste não, Isso, não. isso. O Aham, estímulo é isso. Você nunca vai se arrepender de fazer isso, porque o máximo que as pessoas podem falar para você é, tá, me dê seu currículo, ou tá, não estão contratando. aham. Isso então, fazer esse tipo de experiência foi muito desafiador e ao mesmo tempo muito engrandecedor para mim. De estar buscando um emprego com o Danilo, né? Então, o que acontecia era o seguinte: geralmente a gente ia em diferentes lugares. Então, eu fiz um curso de bartender na Irlanda, Tá. não de bartender exatamente, mas de bar staff, que é para conhecer mais sobre o bar, como funciona o bar na Irlanda. E, ou seja, Aham, meu foco lá era trabalhar na parte do bar, tanto como barback ou como bartender, né? tá. E eu geralmente ia em bares e perguntava ou se o gerente estava lá ou se tinha alguma vaga nesse sentido e tal. E era complicado, às vezes falavam que o currículo, me dê seu currículo, só que quando falavam isso, eu meio que já sabia que tá, não vai dar em nada, Não vai porque dar em nada. assim, isso é assim que funciona, sabe, minha tia? As pessoas pedem currículo, ao mesmo tempo que o seu currículo tá no lixo uma hora depois. Mas mesmo assim você tem que continuar tentando, você tem que continuar tendo experiência, vai mudando a sua abordagem às vezes. E isso que foi acontecendo. Cada vez que que pedir emprego, você desenvolvia mais. Falava melhor, ou pedia para falar com o manager às vezes. E eu lembro até de uma vez que a gente estava nas primeiras semanas e uma manager estava lá do lado e ela pegou e falou comigo, sentou comigo, conversou, falou: olha, é o seguinte, a gente precisa de uma pessoa assim, assim, assado, para ser nosso bartender aqui, com essas qualidades. Você, infelizmente, não tem muita experiência com isso. Você tem esse curso, mas não é o suficiente. Mas eu desejo você boa sorte e tudo mais. E isso aqui, por mais que pareça simples, para mim foi essencial para saber onde que eu precisava melhorar, o que que eu precisava estudar. E isso eu continuava me preparando, estudando sobre coquetelaria e sobre bartending no geral. É, e essa experiência ajudou bastante, assim, a progredir procurando e não perder a esperança, né? Você foi ficando um pouquinho melhor a cada não que você levou, até efetivamente chegar no seu sim, né? E eu acho que isso acontece até quando a gente está procurando emprego aqui no Brasil mesmo. Uma galera aí que está procurando o primeiro emprego, primeiras experiências, mesmo que falando a língua, sendo nativo de português, deve estar vivendo algo muito parecido com o que você viveu lá. Sim, sim. É uma coisa que todo mundo vai ter que viver um dia.
E É, quanto mais jovem você vive, eu acho que melhor. com É, certeza. assim, não tem muito como descrever o quão desenvolvedor isso é. Enfrentar o medo de ser rejeitado, de falarem não para você. Uhum, E continuar até receber um sim. Eu gosto muito da ideia de vendas, que às vezes as pessoas associam que tá, rejeição. E muitas vezes você tem que tomar tantas rejeições para ter um sim. uhum, E cada rejeição, na verdade, tem um valor ali. Tem um aham, valor percentual que gera o total de 100% no sim. aham, aham. Você dividir o sim por todos os nãos que você tomou. Então eu gosto muito dessa matemática, e essa matemática pode ser aplicada aqui também nessa situação. Uma visão interessante mesmo, trazer esse conceito de vendas para a ideia de que uma rejeição, efetivamente, os nãos que a gente leva, eles não dizem nada efetivamente sobre quem a gente é no fim. Eles nos engrandecem. Um dia esse sim vem e a experiência vai se somando até que a gente possa, né, efetivamente ter o sim daquela experiência que vai realmente se conectar com quem a gente é, que eu acho que foi o que aconteceu com você. E, inclusive, aproveitando esse gancho, então, conta pra gente, o que que aconteceu? Depois de tanta busca por emprego, tantos desafios, dentro dos processos seletivos, o que que aconteceu depois? Então vamos lá. A verdade é que na Irlanda, a maioria dos empregos lá é feito por indicação. Então é muito difícil você entregar um currículo e a pessoa realmente considerar. A não ser que seu currículo seja muito bom e tudo mais. Além do que, como eu não tinha quase nenhuma experiência na área, para não dizer nenhuma, é, eu acho que é muito difícil um estabelecimento assim pegar você e contratar você para treinar você sem experiência nenhuma, além disso, né? Então, depois de 3 semanas sem achar nada, continuando entregando currículo, indo nos locais, em diferentes locais de Dublin, inclusive, foi o que eu fiz com o Danilo, eu falei, olha, a gente vai em diferentes locais aqui, não importa não. A gente vai tanto em Sandymont, que é na costa, no sul, quanto no norte perto do Tipo, você não aeroporto. ficou só na parte centralzinha, Exato, turística, não, mais não, não, central, assim. Você não, diversificou mesmo, se jogou na isso, isso, cidade. isso, isso. Então a gente foi no Temple Bar primeiro, claro, mas a gente vê que lá é bem difícil, assim. E depois a gente foi tentando sair rodando por Dublin um pouco. E isso foi muito, muito importante, tanto para conhecer a cidade, foi uma forma que eu achei de conhecer a cidade, quanto de achar o objetivo que era achar emprego, né? E aí depois de 3 semanas sem quase nenhum resultado, o que aconteceu foi que o meu amigo que foi comigo, o Pedro, ele tinha um amigo lá, que já morava lá 1 ano, 2 anos talvez. E Uhum, esse amigo, ele mandou uma lista de e-mails para Pedro de locais que contratam, hotéis ou locais que contratam. E aí, Pedro enviou para mim essa lista, porque esse amigo também me conheceu lá, a gente conheceu ele. E uhum, ele enviou para mim, e aí por que não, né? Vou enviar aqui e-mail para. Eu acho que tinha uma lista de 5 e-mails, eu enviei para dois. E dos dois, um me respondeu. Eu não lembro exatamente como foi a mensagem. E tá, aí eles olharam essa mensagem, o time de RH de lá, e me passou para a entrevista. E quando eu vi que eles me responderam meu e-mail, eu sinceramente nem acreditei, sabe? Eu fiquei, caramba, eu tenho entrevista, tipo assim, eu mandei um e-mail do nada, no meio do nada, sem uhum. esperança nenhuma de que eles iam me responder. E eles pegaram lá e me responderam. Tá bom, você tem uma entrevista tal dia com o cara do bar aqui, do hotel, que era um hotel, Aham, né? aham, E tá bom, né? Aí continuei vivendo a vida, resolvendo outros problemas também. E aí depois chegou o dia de ir lá nesse hotel. Falei pra quase ninguém, mas Danilo foi lá comigo, inclusive, que a gente também tava procurando emprego nesses dias. E uhum, aí ele foi lá comigo, a gente ficou lá esperando um pouquinho no lobby do hotel. Na verdade, uma coisa que eu acho relevante falar antes aqui, uma amiga argentina que eu fiz lá, falei com ela, ela trabalhava de RH na Argentina, eu falei com ela, não, tal, consegui entrevista e tal, ela falou, não, você vai conseguir emprego, aí eu, Ela deu caramba, essa caramba, motivação. ela Que deu uma legal, motivação, foi legal isso. E legal. aí, fui lá para entrevista e tudo mais, e ele me perguntou muita coisa,
assim, sobre a experiência, como foi o curso que você fez de bar staff, é, e uma coisa que eu transpassei foi muita honestidade e vontade nessa entrevista, eu acho. Além de ele ter percebido como o meu inglês era muito bom. Depois que eu trabalhei lá há um tempo, percebi que eles falaram que antigamente o inglês das pessoas que entravam lá às vezes era não tão bom. Não Então tão bom. isso foi um diferencial para mim. Mas Uhum. claro, como eu fui bastante honesto na entrevista, eu sempre sou uma pessoa que sou assim. Então ele percebeu que eu não tinha muita experiência nem nada. Porém, olhando para mim, vendo tudo que eu estava falando para ele pegou e resolveu me dar uma chance. E aí, no final Sim. da entrevista, depois que a gente conversou pra caramba, ele falou: tá bom, você tá contratado. Não, Na não, tipo, mesma não, hora, assim, você já na recebeu mesma a hora, tipo assim, notícia. não, tipo assim, Pô, eu fiquei. Ele falou alguma coisa que eu não entendi tão bem, só que deu a entender que ele tipo, tava contratado, só ia passar pro RH, certo? Aí eu fiquei. Mas sempre que falam isso, nunca ligam, nunca mandam nada, aí eu vou confirmar aqui. Eu falei: não, não, but are you serious? Or something? Eu não lembro exatamente o que eu falei. Tem um tempo já, né? Mas eu lembro que eu fui confirmar com ele. Ele disse: não, não, você está contratado. Só vou passar para o RH. Eles demoram alguns dias para responder e tal, para processar. Mas não se uhum. preocupe que você está contratado. Então, daqui a algum tempo, vejo você aqui. Sim, sim. E Caramba. eu saí do hotel, eu fiquei, "Tá, caramba." Mas como eu sou um cara, como eu falei, que sempre subestima as coisas, É. eu falei pra ele: Danilo, não, calma, não comemore não, velho. Não chegou nada ainda daqui no RH. Só quando chegar do RH, que tiver que eu tô contratado, aí beleza, aí a gente comemora. Aí, depois de um tempo, continuou procurando emprego. Nesse dia a gente ainda foi para o aeroporto procurar mais emprego. Aham. E depois de um tempo, esse e-mail chegou. É É, meio da RH. o e-mail do RH chegou com um contrato para assinar e tudo mais. Que E o demais. momento. Eu queria ter tirado uma foto, mas eu não consegui do contrato, Aham. eu assinando o contrato. Sim. É, Momento histórico, né? O primeiro emprego formal, sem ser bico, assim. Mas a foto ficou mental, né? Ficou aqui com daquele momento. certeza, com Você certeza. vai lembrar pro resto da sua vida, independente de quantos empregos você venha a ter. Não tem Sim. nada como o primeiro emprego. Eu acho que o momento que aconteceu foi o seguinte: a gente tava andando em outro bairro lá, só eu e Danilo. Eu lembro muito bem. E a gente tava lá conversando, falando que tava difícil procurar emprego. Uhum. E aí, do nada, eu pego o telefone e recebo um e-mail. Aí eu mostro pra ele. Ele falou: Lucas, é isso aí, você tá contratado e tal. Aí eu: não, não é possível. Tem uma coisa errada aqui, desacreditando Não, você ainda. não acreditou nem vendo, né? Não, nem vendo ali. Eu sabia que eu tava contratado vendo aquilo ali, mas eu não conseguia acreditar, não. E eu fiquei, nossa senhora, eu fiquei muito, muito feliz. Foi Cara, um dos momentos mais felizes da minha vida. eu imagino, o primeiro emprego. Eu também lembro quando eu consegui meu primeiro emprego e minhas primeiras oportunidades também fora do Brasil. Tem nada igual aquela adrenalina que sobe, aquela empolgação, aquela euforia. Imagina o que você sentiu. E aí, cara, depois de comemorar, tem que trabalhar, né? Então, Com conta certeza. também como é que foi, o que que você fez? Você foi contratado para fazer o quê, afinal? E é, como é que era seu dia a dia nesse trabalho, nesse trampo aí? Então, vamos lá. Além de muita sorte nesse processo aí, né? Teve, claro, um pouco de preparação da minha parte. Eu tinha muito conhecimento sobre o bar já, mas nada como estar dentro do bar, né? E se aprende É. muito mais lá do que fora. Ah, Só- então mas, você foi contratado para um bar mesmo. sim, 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 para um Como bar de você hotel. mesmo. Eu fui Um contratado. bar de hotel, legal. é, E eu fui contratado para ser tanto bartender quanto ajudar em outras áreas, né? Então, por exemplo, para estar no PES, que é levar comida da cozinha para as mesas, ou Uhum. para estar no room service, ou para estar ajudando para recolher prato. E ele até falou para mim: vou testar, a gente pode testar você, tanto como bartender quanto como garçom. Só que a verdade é que eu nunca quis ser o garçom lá. Eu tive algumas oportunidades, poucas, mas eu nunca quis nem tentar, porque eu sei lá, eu me sentia muito exposto sendo garçom, vamos dizer assim. Eu me sentia muito protegido atrás do bar. Então, eu acabei optando mais por trabalhar como bartender lá. E como outras funções, é claro, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando eu comecei o primeiro emprego, e eu sou uma pessoa que é muito nervosa, assim. Eu demoro um pouco para se adaptar à pressão, muitas vezes. Quando eu me adapto, eu acho que eu reajo bem a ela. Mas antes, é uma cidade muito grande, seu primeiro emprego e tudo mais. Você quer mostrar serviço, mesmo que você não saiba fazer as coisas muitas vezes.
Então, assim, mas é que aconteceu algo raro na primeira semana. A primeira semana, os primeiros dias foram bem complicados, assim. Parecia que eu estava sobrevivendo por aparelhos ali, não sabia fazer quase nada. Tinha conhecimento e tal, mas às vezes o inglês travava porque eu estava nervoso, ou Sei. algumas ações ali, como atrás do bar, onde fica a garrafa, ou como que pega gelo, quais são o número das mesas que tem para entregar, que você tem que saber todos os números das mesas, Uhum, como carrega uma bandeja. E vários vilões foram surgindo aí, que eu posso até contar mais pra frente se você quiser. uhum, Mas o que aconteceu na primeira semana foi o seguinte: no quarto dia, eu não sei o que deu em mim, mas eles me botaram para fazer um evento lá, que você só serve basicamente pints, que são cerveja, chopp, uhum. drinks, como, por exemplo, sei lá, whisky and coke, ou então gin e tônica, Tipo um whisky com coca ou ou um gin gin tônica tônica, alguma coisa normal. assim, Uhum, algum tipo, uhum, algum destilado com um mixer, por exemplo, sem uhum, sem par de coquetéis. uhum, E, assim, foi a primeira noite que eu tive fazendo eventos lá, que lá tem dois bares, né? E uhum. tá bom, e eu trabalhei nesse bar, geralmente trabalhava só até 11 horas, só que esse dia ele até tentou mudar mais cedo, mas eu falei, não, eu quero ficar mais. E eu realmente, no quarto dia, eu performei muito, 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 assim. Eles até ficaram impressionados com tanto com como eu performei Tipo, a no quarto evolução em dia quatro e tal. dias, né? A Sim, sim, evolução sim. grande. E é aquele negócio. E isso de performar muito nesse dia, eu lembro que eu me disse, se não me engano, foi mil euros. é, Foi, eu acho que foi tanto bom quanto ruim, né? Foi muito bom porque eles viram que eu tinha capacidade de fazer, de ser bom, Uhum. quanto foi ruim porque agora eu Uma setei nova a barra. standard, né? Setei a barra Você toma uma nova barra. daquilo. Só que eu não era aquilo, aquilo foi uma coisa atípica. Eu entrei num estado de Cê- flow, talvez, que isso Se, aconteceu. aham. Se 1.000 euros, o que que foi 1.000 euros? Não entendi. Não, então, 1.000 euros de vendas. Toda Você noite você vendeu tinha mil como euros olhar. naquele Isso, eu dia. vendi 1.000 euros. Então, tinha como olhar as Caramba. suas vendas. Então, para Aham. o quarto dia, assim, eu não sei se foi 1.000, eu não sei quanto foi exatamente, mas mais ou menos por aí. E foi muito bom, assim. Para um quarto dia, parece que Sim, virou uma chave sim, ali. sim. Que massa, cara, que massa. E aí, a partir dali, então, óbvio, você setou uma barra muito alta, mas você começou a ficar mais confortável. É que nem jogador de futebol, né? Se não tiver com confiança, pode ser o Messi, mas não consegue jogar. E aí, a partir dali, você começou a ganhar confiança. O que que você fazia exatamente como bartender no dia a dia, um dia normal seu ali? Não, então, um dia normal, como bartender, eu posso dividir isso em duas partes, no início Ah, e mais perto do final. Então, no início, um dia normal, como bartender, a gente tinha dois bartenders no bar, geralmente. Então, eu era, com certeza, o segundo bartender no início, uhum, o bartender menos experiente, que estava lá geralmente para ajudar. Então, quando eu estava sempre na parte dos copos, às vezes eu era até terceiro bartender. E uhum, eu tava sempre ajudando, principalmente nos copos, ajudando nas mesas, às vezes recolhendo os copos e limpando as mesas. uhum, É, e atrás do bar eu fazia coisas mais simples, então, por exemplo, coquetéis. É uma coisa que eu tava aprendendo, fui aprendendo aos poucos a fazer, pedindo para eles me ensinarem, sempre perguntando muito. Mas eu geralmente fui aprendendo a primeira parte das pints, então servir pint e servir drink com mixer. uhum, Então, as minhas funções no bar eram tanto estocar, fazer a limpeza do bar no final. No início eu nem chegava a limpar o bar, porque era muito no início e tal, eles me liberavam mais cedo, né? Mas tá sempre cuidando ali dos copos, e me adaptar. Eles queriam muito que eu me adaptasse ao ritmo, né? Então, entender como é que funcionava para mexer com dinheiro lá, e entender como funcionava o sistema de papel, o sistema das mesas. Então, minhas atribuições no início eram muito mais de entendimento e de backup, de ajuda. Era como se fosse um bartender, um barback sendo bartender. Então, O eu que não que é o fazia. barback? O que que é o barback, para a gente poder Então, entender a diferença? barback é o cara que tá lá basicamente para ajudar o bartender.
Nossa. Então, você barbeque, você que vai lá pegar gelo, você que vai lá, você que vai ficar na parte dos copos, você que vai geralmente estocar o bar quando o Uhum. bar tá busy, é, porque os bartenders eles estão focados em servir o cliente. E o barbeque ele não serve o cliente, só que eu estava servindo o cliente e estava ajudando nessa parte. Todo Não. bartender também tem que fazer o trabalho de barbeque. Só que eu tava fazendo os dois, então eu tava tendo a oportunidade também de falar inglês, de servir cliente, de ir pra TIL e conhecer a TIL e acertar pedido, errar pedido às vezes na TIL, teve que cancelar e pedir para meus managers virem aqui me ajudar. Uhum. Trocar keg, inclusive depois posso falar sobre isso. Uhum. Mas basicamente essas foram as funções, fora quando eu tava também na parte de trás, né? Que era a parte do Uhum. PES, que era quando eu estava levando comida da cozinha para as mesas. Eu acho que no início essas foram as duas funções principais que eu fiz. Uhum. E ganhou uma destreza e aos pouquinhos os desafios foram aumentando pelo que você está contando pra gente, né? Então foi sendo exposto a coisas novas e os desafios foram aumentando ali no geral. E aí você falou que levou 3, 4 semanas para conseguir esse emprego. A partir dali você ficou até o final do seu intercâmbio trabalhando nessa mesma empresa? Que Sim, demais, tá sim, vendo? sim. Se consolidou, né? Começou meio que nervoso, Cambaleando, inglês, né? Ah. inglês travando, teve um dia de inspiração ali que baixou. E a partir dali acabou se firmando, né? Isso que é complexo, assim. Esse dia foi um dia muito à parte, eu acho, porque depois eu continuei bem lento ainda na minha evolução, na verdade. Tá. Então, as primeiras 3, 4 semanas eu voltava para casa e falava assim, "Ah, caramba, acho que não melhorei nada, ou quase não melhorei." E eu acho que uma coisa muito importante foi pedir feedback. Então, eu sempre estava tentando pedir feedback ao meu não era meu manager no topo, mas era quem me contratou, que era a Aidas, que era o Que te vice de lá, vamos dizer entrevistou, né? O assim. cara que te A pessoa que me entrevistou também. entrevistou. Sim. Então eu sempre Uhum, estava pedindo feedback a ele e tudo mais, e ele sempre estava aberto a me direcionar. Olha, Lucas, assim, assim, assado. Olha, Lucas, teve um dia até que eu tava vacilando muito na jornada do cliente. E ele uhum, pegou, sentou comigo, olha, você tem que fazer assim e assim. E é, desse jeito aqui que você tem que levar o cliente até, por exemplo, o final do processo. Você começa o processo entregando o cardápio, perguntando o que ele quer para beber, depois você entrega o cardápio, vê o que ele quer para comer, às vezes se não quer quiser, beleza, oferece uhum, outro drink, e esse tipo de coisa. Jornada do cliente, que é uma coisa simples, mas que parecia que eu não estava entendendo. E realmente não estava entendendo, uhum. porque o treinamento, apesar de eu estar observando, às vezes eu não conseguia absorver tudo, porque era muita É coisa muito passando na cabeça. detalhe. É Não é muito só o detalhe. trabalho, e não é só o trabalho que está acontecendo, né? Na vida paralela está acontecendo outras coisas também. É, Mas, claro, e esse feedback me ajudou muito. Os colegas de trabalho também, eles me ajudaram legal. muito a ir subindo a escadinha da evolução, da responsabilidade e de poder ser cada dia melhor lá nesse Que, trabalho. que massa ouvir isso. Eu falei ali que você teve um dia de inspiração e se firmou, queira ou não, cara, se não tivesse se firmado, você não tinha ficado ali naquela empresa. Nenhuma empresa é boazinha, nem faz caridade, né? Então, as empresas, elas têm o objetivo de vender, de fazer uma boa noite ali, no caso de um bar, né? De conseguir lucrar bem. E se você ficou esses meses inteiros, aí vamos dizer, 7, 6 meses de trabalho direto na mesma empresa, é porque com certeza conseguiu se firmar. É muito comum quando a gente pô, eu sou mais velha que você, 13 anos mais velha que você, e eu também me cobro pra caramba. É muito comum a gente ficar assim, do tipo, puta, mas eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter sido melhor. E a gente vê muita sua geração sendo muito assim também. Mas eu tiro um aprendizado, a reflexão do que você acabou de contar, do tipo, que você teve um dia incrível, e depois voltou a ser meio lento, né? A palavra que você usou. E oscilou, como é normal oscilar. Esse é o aprendizado, né? E que é legal você levar para o seu segundo emprego, é legal para quem está começando agora e está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui no YouTube, ter isso em mente. Não é porque você teve um dia bom que você é o melhor do mundo, e não é porque você teve um dia ruim, quebrou uns copos, derrubou bebida no cliente ou algo assim, que você é o pior do mundo. Nenhuma jornada é linear, elas vão oscilar. E quanto antes a gente entende isso, melhor a jornada fica. E menos a gente sofre também. Porque a gente sofre pra caramba por achar.
passar 10, 20 anos da nossa carreira, infelizmente, meia culpa aqui. Eu acho que eu fui uma pessoa assim que fiquei uns 10 anos, quase 10 anos da minha carreira achando que a minha jornada, o crescimento, ele tinha que ser linear, ele não podia oscilar nem nada desse tipo. Muito por autocobrança, né? E Sim. perfeccionismo que, meu, perfeição não existe, né? A gente sabe disso, mas a gente não sabe colocar isso em prática, especialmente para as nossas próprias vidas, assim. Então, quando eu escuto a sua história, eu tiro esse aprendizado que eu vivi, que você viveu, que muita gente que está ouvindo a gente nesse momento viveu também, e espero que quem ainda não trabalhou, que vai dar o primeiro passo agora, possa usar isso para se acolher e dizer, meu, tá tudo bem, errei, amanhã vai ser um dia melhor, foi um dia incrível hoje, talvez amanhã não seja tanto, e normalizar essa oscilação, né, cara? Sim, eu gosto muito da frase que você falou, né? Que quando você tem um dia bom, não é que você é o melhor, quando você tem um dia ruim, não é que você é o pior. E eu acho que é muito isso, eu acho que você oscila muito ao longo da sua jornada, até se tornar, principalmente quando você está no início, aprendendo tudo, até você se tornar consistente. E tem uma frase que eu aprendi lá que expressa muito isso, né? Que é um cara mais velho de lá, e é uma frase comum em inglês, né? Uhum. Every day is a school day. Então, todo dia é dia de escola, o que significa que todo dia é dia de aprendizado. Todo dia você É, aprende uma coisa nova. E isso é muito verdade, assim. Quase todos os dias que eu fui pra lá, eu aprendi uma coisa nova, assim. Um jeito novo, até um jeito novo de falar, tratar uma pessoa, uma nova palavra, ou qualquer coisa, eu sempre aprendi uma coisa nova, assim. E é isso, sim. Você tem que ter isso na cabeça e quando você vai entrar no emprego, principalmente quando é o seu primeiro, você tem que estar sempre muito de mente aberta para aprender tudo ali e que cada dia você vai estar tentando aprender mais. E se é um dia ruim, tudo bem. Se é um dia bom também, muito bom. Tentando sempre continuar e olhando para frente. é isso aí, é isso aí. Os dias ruins são uma certeza, a gente vai ter os dias ruins. É o que a gente faz com isso para poder seguir daqui para frente. Muito massa. Cara, a experiência de primeiro emprego, incrível ouvir a sua história, mas eu também, a experiência de intercâmbio, ela não está completa se a gente não fala de moradia também. Então, Com onde é que você certeza. morou lá? Você já falou que dividiu o quarto com o Pedro, né, seu amigo, mas conta pra gente também, então, como é que foi procurar moradia, como é que foi dividir apartamento, dividir quarto, como é que foi essa experiência de moradia? E fala, dá uma noção pra gente, assim, de custos, que a galera pode estar curiosa. Tá. Então, moradia lá em Dublin é um grande problema. Uhum. Então, é bem custoso para morar lá e para ter, por exemplo, o conforto que você teria no Brasil, de ter um quarto sozinho, só seu, por exemplo, uma casa só sua, um apartamento só seu. Isso é basicamente impossível, eu diria improvável, você achar num preço que você consiga pagar regularmente, com um salário mínimo, por exemplo, de trabalhar como bartender ou Tá. como alguma coisa. Uhum. Então, geralmente você opta por dividir quarto e casa, né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte: primeiro, quando eu cheguei lá, eu passei 3 semanas numa host family, para me dar todo o suporte e para eu poder me acostumar com o país e conseguir procurar um lugar para morar, né? E só contar um rapidinho sobre essa host family, foi incrível. Que Assim, legal. eles me trataram muito bem. O cara torcia pro meu time e eu consegui, vi um jogo com ele, sabe? Que é o Manchester City, meu time, e ele também era do Manchester City, um torcedor bem antigo. Conheci o filho dela e como é que ele não morava lá, mas assim foi simplesmente muito legal. Ela me tratou muito bem, a gente sempre tinha boas conversas. Conheci também intercambistas também, que ela também estava com outros intercambistas lá. Então, intercambistas, eu acho que era da Alemanha, estavam lá também no outro quarto. Uhum. E era muito legal, assim, todo o café da manhã, às vezes jantar, estar junto com elas ali, sempre falando inglês sobre a vida e conversando. Ah, foi uma experiência incrível essa primeira casa, assim, me ajudou muito a traçar os próximos passos do intercâmbio, né? E depois disso, o que
Você quer retificar alguma coisa sobre a casa ou você prefere que eu continue? Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom. Então, depois disso, durante essas semanas que eu fiquei na casa, eu fui procurando, né? Você vê no YouTube os aplicativos que as pessoas usam. Eu usei um Daft para procurar casa. E Uhum, também tem grupos de WhatsApp de brasileiros, que é onde você pode procurar também. E aí o que aconteceu foram duas situações. Eu achei tanto uma casa no Daft, que era perto do aeroporto, e que uhum. tinha, era de irlandês, e que tinha, acho que, indianos morando, e era um quarto para eu dividir com o Pedro lá. E a gente achou, só que ela pediu muita informação nossa de financeira e tudo mais, eu acho que é uma coisa normal. Mas como a gente não tinha tanto, tipo, a gente não tinha já trabalho ainda nem nada, isso foi um impeditivo. E também Pedro estava um pouco mais impaciente do que eu nesse sentido. Eu queria esperar por essa casa porque eu realmente queria muito morar lá porque pela experiência em inglês. Só que não aconteceu. E o que aconteceu? Por que não? Porque a gente achou outro cara, um brasileiro, que tinha uma casa, a gente foi lá visitar, não gostou dessa. Só continuou falando com o cara, ele apresentou outra pra gente. A gente foi lá visitar, achou razoável. E aí Pedro falou que, ó, Lucas, essa aqui é boa e tudo mais, é melhor a gente fechar logo para perder, parar com essa preocupação. E eu não queria, mas ao mesmo tempo eu cedi porque eu sabia que era uma preocupação a menos. Então, mesmo que tivesse um ambiente com brasileiros e tal, virou uma preocupação a menos a mim arranjar a casa. Já Então, tinha onde uma morar, né? A sua isso. prioridade inicial era falar inglês mais no dia a dia com colegas de quarto colegas Uhum, de apartamento, né, que fossem estrangeiros, já que uhum. você já dividiria quarto com brasileiro, mas acabou que você tirou um problema da frente, não é isso? Sim, 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 exato. Então, às vezes você tem que ceder muitas vezes nessas decisões e foi o que aconteceu. Mas a casa, só para dar uma noção de valores, já que você estava falando, né? Uhum. Eu pagava 600 de aluguel e 50 de energia, a energia era fixa da casa. E Em euros a gente está falando? isso, vocês estão falando em euros. Em real, eu não, 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 nem não, não precisa consigo traduzir. converter, Exato, né? Não exato. Quem quiser precisa. converter, que converta. 600 euros então de aluguel para dividir quarto num Isso, isso, apartamento com isso, quantas isso. pessoas? Então, eu dividia quarto só com o Pedro, e o Tá, apartamento, ele tinha 9 pessoas, e tá, aí ele tinha dois banheiros, um banheiro da suíte, que era só para as 3 pessoas da suíte, o quarto triplo, e aí ele tinha mais outro banheiro que era para 6 pessoas. tá. Dois duplos, e tinha dois duplos, dois single e uma suíte. Uma E aí tinha suíte. sala, cozinha e varanda. Era uma Ah, casinha, assim, era uma tipo casinha. uma república. A galera aqui no Brasil chama isso de república, assim. Pode ser, eu acho que a galera aqui chama isso. Tem bastante disso. E 50 euros era de quê? 50 euros da energia, energia Da fixa, energia. energia, Wi-Fi, eles estavam fixos. Isso era uma vantagem pra gente, porque se a gente estivesse usando qualquer coisa, a gente não pagava a mais, né? Então, se tivesse Perfeito, frio, podia ligar o aquecedor, né? A gente nunca pagava energia a mais. Então, isso era uma perfeito. vantagem. E, assim, olhando para trás, não foi tão ruim assim, não. Eu estava numa colonização muito boa. Conheci alguns brasileiros que podem ser que sejam contatos futuros, inclusive para mim, Hum. que quando no futuro eu vou poder pegar e contatar eles. Ei, o que que você acha disso? Ei, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, assim, foi muito legal, apesar de não ser exatamente o que eu queria no início. Não, É, às vezes a gente acaba aceitando ou bifurcando, né, a nossa experiência num caminho que não era muito bem o nosso plano A, mas acaba sendo ainda melhor do que a encomenda, né? Dependendo do que acontece, vai conhecendo as pessoas, você vai entendendo que aquelas pessoas agregam para sua vida pessoal, profissional, um dia, quem sabe, entre outras coisas, e tudo aos pouquinhos vai se encaixando, né? Agora, Lu, você falou que, tipo, puta, é difícil pra caramba você conseguir uma moradia entre aspas, baratas. Cara, 650 euros é grana pra caramba quando a gente olha pro Brasil, né? É melhor eu nem converter aqui, dependendo de quanto tá o euro aí no dia que você está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, você faz a conversão. Mas você mencionou, pelo menos era um valor que as pessoas que ganham um salário mínimo, que estão numa experiência como você estava, e o salário mínimo da Irlanda, ele
proporcionaria que você pagasse esse valor de moradia. Como é o salário mínimo da Irlanda? Explica pra gente. Então, lá eles pagam por hora trabalhada, e o salário Uhum. mínimo da Irlanda é 13 euros por hora. Interessante. Então, no mês, tirando as taxas, se você trabalhar 30, 40 horas, você vai ganhar cerca de 1.300, 1.400 com as taxas, mais ou menos. É Com um as dinheiro que taxas. é um dinheiro que é suficiente para você se manter nisso. Às vezes você trabalha menos, né? Você trabalha 20 horas e você tem que, às vezes, arranjar outro emprego ou arranjar uma Aham, coisa muito barata. E dá para pagar, às vezes, só o aluguel e a comida e você perfeito. fica, às vezes, apertado. Mas eu tive sorte de poder trabalhar mais horas no meu emprego e cada vez ganhar mais horas. Até porque eu entrei num período que se pode trabalhar 40 horas, né? Então eu Aham, não tive, que é o período de verão lá, e eu não tive tanto problema com isso. legal. É, Você não mas pode trabalhar sim, 40 horas em outras estações lá? não, não. Geralmente o visto é de 20 horas. Apesar de muitos lugares, porque precisam da moradia, da moradia não, da Da mão de obra? mão de obra, isso. Que eles precisam da mão de obra, eles fazem isso. Eles às vezes dão mais horas, mesmo que você só possa dar 20 horas. Então, isso acontece, todo mundo sabe lá na Irlanda, o governo sabe, inclusive. Às vezes o governo é chato com isso, mas não tem muito o que fazer. Assim, 20 horas é muito pouco para se manter e até para a própria empresa é ruim às vezes. É que você tem que ter vários de 20 horas para poder, às vezes, cobrir um quadro de funcionários e fazer a operação toda funcionar ali, né? Sim, Mas sim, sim. eu me sinto na obrigação também de alertar quem está nos ouvindo agora e nos assistindo que se você também converter o salário mínimo da Irlanda pro real, nossa, é um baita salário, assim, que se você morar no Brasil. Mas a gente está falando de um salário mínimo um valor hora mínimo lá na Irlanda para um custo de vida de Dublin, né? E um custo de vida da Irlanda. Você já trouxe aí informações de moradia nesse estilo de república, né? Aqui é muito comum a gente ver em cidades universitárias algo muito parecido, só que por, sei lá, R$ 500, né? R$ 400. Então, melhor não converter. Mas é legal saber que o salário mínimo lá permite que você se mantenha porque é um salário mínimo que parece alto para nós brasileiros, mas tem um custo de vida extremamente alto também se a gente converte aqui por real. Não é isso? Sim, sim. A verdade é que, a depender da sua situação, o salário vai ser pouco. Então você vai acabar tendo que gastar dinheiro que você leva de Não reserva. dá para luxar. Não dá para luxar. Sim, sim, sim. Mas eu diria que se você trabalha 40 horas, assim, realmente é bem tranquilo. Você paga seu aluguel ali de 600, de 700, e você ainda sobra bastante dinheiro para comer e às vezes para guardar, para poder viajar, né? Que é o que Sair, muitas aproveitar. pessoas fazem, sair, aproveitar, exato. Então, Que massa. sobra bastante, eu diria que sobra bastante, bastante até. Se você souber alocar certinho tudo que você faz com o seu dinheiro. Que massa. E não é tão, apesar do aluguel alto, não é tão custoso as outras coisas, eu diria. Ah, legal, legal. Muito bom saber. Lu, massa. Acho que foi muito legal entender um pouquinho mais de tudo isso, essa experiência incrível de 8 meses em Dublin, na Irlanda, fora as viagens que você fez lá dentro, fora o trabalho, o estudo e tudo isso. Sem dúvidas, deve ter mudado a sua vida. Mas eu queria voltar um pouquinho uma coisa que a gente mencionou lá no início do nosso papo, né? A gente falou, eu mesma falei ali que você estava fazendo a mesma faculdade que eu fiz, o mesmo curso que eu Hum. fiz, e em algum momento você sentiu que aquilo não era mais para você. Então, conta pra gente também um pouco mais sobre como é que foi tomar essa decisão, o que que você estava vivendo, como foi que você percebeu os primeiros sinais de que não era mais aquilo que você queria e o que te levou a tomar uma decisão de largar tudo e ser bartender, na Irlanda. Então, acho que a verdade é que a minha vida como aluno na escola sempre foi uma vida de fazedor de prova, eu acho. Eu era interessado nas matérias, eu estudava às vezes, mas muitas das vezes eu pegava e prestava muita atenção na aula, estudava de véspera e tirava uma nota boa. E às vezes eu aprendia o conhecimento, às vezes não. Só que quando você vai ficando mais velho, você percebe que a nota não vale muito. O que vale realmente é o que você aprendeu e como você está aprendendo aquilo.
E quando eu estava na faculdade, o primeiro semestre realmente é um semestre de adaptação e tudo mais, que você tem que buscar as coisas, porém, eu já fui percebendo que, tá, caramba, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo na escola, dá certo do mesmo jeito, e deu certo. E isso já ligou um pouco a luz amarela ali de eu, se eu continuar assim, eu vou continuar fazendo isso e vai dar certo porque eu sei fazer isso bem. E eu não quero isso, não é assim que eu quero aprender. E foi ligando, aí no segundo semestre eu peguei e comecei a analisar mais. E realmente era isso, e todo o processo das pessoas ali, a mentalidade delas é tudo de fazer prova, de pegar o diploma, às vezes, e fazer, estudar para um concurso, que é uma coisa que eu olhava e falava, não é isso que eu quero, eu não olho por esse caminho de jeito nenhum. É, e aí tá bom, passou o segundo semestre, eu analisando todo o contexto que eu estava ali, das pessoas, e não é nem que eu não gostava das matérias, mas às vezes eu achava atrasado. Então eu fiz, por exemplo, um curso no Google de marketing, fiquei sabendo bastante de marketing, fazia, e as pessoas lá estavam atrasadas, as aulas às vezes estavam atrasadas, e os comentários, às vezes, das pessoas pareciam não tão interessadas na aula, mas na prova, na nota, ou poucas pessoas, assim, interessadas de verdade. Então, quando você fazia uma pergunta interessante, que é o que eu tentava fazer, as pessoas olhavam assim, às vezes não respondiam, não interagiam tanto. Isso me incomodava bastante, sendo bem sincero. Não sei se é por causa da universidade que eu estava, é, mas juntando todos esses fatores, eu acho que o principal estopim, depois desse curso de marketing que eu fiz, foi quando eu peguei uma aula de empreendedorismo e o cara que estava dando minha aula, ele tinha uma empresa, só que para começar a dar aula na instituição pública, ele teve que passar o nome da empresa para a esposa, porque não pode dar, aparentemente não, você não pode dar aula em instituição pública se você tem uma empresa. Eu estou aprendendo sobre administração de empresas e pública. E quando eu vi isso, realmente foi a gota d'água para mim. Eu fiquei assim perplexo de saber isso, que, caramba, a pessoa tem uma empresa, eu quero aprender sobre empresa, eu preciso ter que passar o nome para mulher. Não faz sentido, não faz sentido isso. Tem alguma coisa errada. E eu decidi sair e buscar outras coisas. É, então, depois que eu saí, buscando outras oportunidades, eu lembro que eu estava tendo reuniões com você semanais e você me ajudou a me direcionar para a ideia de um intercâmbio, né? Então, a partir de setembro ali de 2023, mais ou menos, outubro, a gente começou a trabalhar essa ideia, começou a trabalhar os destinos, ou se era realmente uma ideia viável ou não, financeiramente, que seja. E é, eu falei com diferentes empresas de intercâmbio, né? Então eu comecei a mandar mensagem para elas e ver, tentar marcar reunião, no caso elas marcarem comigo, né? Claro. E aí duas empresas marcaram reunião comigo, me chamaram bastante atenção. E a princípio eu queria fazer um intercâmbio curto, né? Que era um intercâmbio só para sair, aprender inglês, sair de onde eu estava é, e apareceram algumas opções que foram na Inglaterra e, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, Malta também. E aí fomos discutindo essas opções e o Federico, que é da IE, aqui de Aracaju, ele me ajudou bastante nisso, a achar a opção que melhor encaixava comigo. Então, ele percebeu que meu perfil era um perfil de que queria talvez passar mais tempo do que só 3 meses na Inglaterra, por exemplo. E ele me apresentou esse projeto da Irlanda, que era um projeto de 8 meses, como eu já expliquei, né? E para trabalhar também. E eu achei legal, mas eu tinha muitos. Eu ainda tenho, né, problemas financeiros de pensar, tá, caramba, como é que eu vou fazer para pagar isso? Pode ser que seja muito caro para mim. É, mas aí trouxe essa ideia, discuti com vocês da minha família, você, minha avó, meu tio. E depois de algum tempo, de outubro ali até janeiro, conversando e trabalhando essa ideia, a gente conseguiu fechar esse intercâmbio em fevereiro ali e acertar tudo certinho, juntando toda a família e minha vontade de ir para lá me desenvolver. Eu acho que essa decisão
foi tomada muito a partir da conversa e do trabalho, de que aquilo ia ser essencial para o meu desenvolvimento e de que era uma oportunidade de fazer uma coisa muito diferente do que todos que estão aqui no meu ciclo estavam fazendo, né? Eu acho que isso são os fatores principais, minha tia, na minha tomada de decisão. Perfeito, cara. Primeiro, eu fico honrada de ter as orientações de carreira que a gente fez ali no em 2023 até o início de 2024 citadas e que tenham contribuído para a decisão, uma decisão de vida tão grande que você tomou. Para mim, ali, um trabalho muito grande de me dividir o coração entre a parte do que eu era sua tia e sua orientadora para poder trazer realmente caminhos nos quais, ao mesmo tempo que você pudesse ser feliz, pudesse também te trazer esses boletos pagos um dia, né? Então, fico feliz de ser citado nesse sentido. Mas muito legal também ver o processo decisório, sabe? Ver a explicação do que você foi percebendo, das experiências que você estava vivendo naquele dia a dia, na sua cidade, Aracaju, no caso, que provavelmente não se encaixavam com seus valores, né? A gente está falando de uma experiência numa universidade, às vezes num curso de administração, ou seja lá qual curso que a gente possa estar falando, que pode funcionar muito bem para muita gente. Tem muita gente que deve amar, deve achar mó barato, assim, deve ser o sonho da vida de muitas pessoas, mas tá tudo bem a gente às vezes perceber que não é o nosso, que a gente não quer mais aquilo e desistir, né? E dizer, meu, o que tá rolando aqui não se encaixa com quem eu sou, né? Pelo menos não agora, né? A gente falou também hoje bastante sobre as jornadas, elas não precisam ser lineares. E naquele momento não estava fazendo sentido para você e você se jogou aí no intercâmbio, né? Então, cara, é muito legal entender esse processo decisório. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a poder olhar para dentro e tentar comparar os valores e o que cada um sente sobre si mesmo com aquilo que está sendo vivido e dizer, tem match, né? A gente está no mundo dos aplicativos aí de relacionamento, tá dando match isso aqui? Com quem eu sou, com o que eu gosto de fazer, com o que eu não curto, que não faz sentido nenhum para mim. E às vezes uma experiência em que a gente se joga, como uma experiência como essa na Irlanda, vai nos trazer tanto autoconhecimento novo que tudo já vai mudar de novo, assim, sabe? E é isso, é essa continuidade da vida, nada linear, mas sempre para frente, né? E que de alguma forma a gente vai traçando a nossa jornada como um todo. E é óbvio que eu tenho spoiler, que eu sou da sua família, eu sei que você já está de volta ao Brasil. Voltou agora em janeiro, né? Janeiro de 2025 para o Sim, Brasil, sim, depois de oito sim. meses na Irlanda. Como é que está sendo voltar? Como é que está sendo essa coisa de estar de volta na sua cidade? E o que que você percebeu de diferença no Lucas que agora você é? Percebo que eu tenho mais prova do que eu fiz já. Então eu tenho mais confiança em fazer certas coisas. Eu acho que quando você volta para a situação que você estava, é diferente. Às vezes você volta um pouco aos antigos hábitos, por exemplo, como eu voltei a morar na casa da minha mãe, alguns hábitos que eu tinha lá, eu não tenho aqui, talvez, então é difícil ainda, mas eu acho que eu provei para mim mesmo que eu sou capaz de fazer certas coisas. E agora aqui eu tenho muito mais confiança em fazer qualquer coisa, introduzir em uma conversa, ou falar com a pessoa que seja, assim, confiança em ir para o lugar sozinho, muitas vezes, e curtir comigo mesmo. Além de eu me vejo uma pessoa muito mais reflexiva nesse momento. Então, para tomar decisões, eu penso bastante. Ainda tá para mim emperrado a parte da ação aqui no Brasil, para falar a verdade, mas eu já sou um cara que eu vejo que eu consigo refletir melhor e analisar melhor as minhas tanto ações quanto o jeito como minha vida tá e olhar de forma mais tem a diferença de percepção e perspectiva, né? Então, olhar com uma perspectiva diferente, não só com a minha percepção. Eu mudei a percepção, o jeito que eu vejo as coisas e como eu analiso, como eu tomo minhas decisões.
E uma coisa eu sinto muita gratidão. Então, sempre que eu pego e lembro da Irlanda, eu sei que eu sou muito grato a toda a minha família, você, meu tio, minha mãe, e minha avó. É, quanto também as pessoas que eu conheci lá, toda a experiência, e a empresa também que me levou, que foi a IE Intercâmbio, que me deu suporte, muito suporte aqui, muito suporte lá, sabe? Deu suporte também à minha família. É... Eu preciso até interromper, assim, não é publi, tá? Mas como Uhum. tia, agora falando, assim, eu também tenho que agradecer a IE, porque a gente teve todo o respaldo, né? Não é fácil a gente se despedir de um sobrinho de 20 anos na época, indo para outro país sozinho, primeira vez saindo do país, num lugar de uma nova língua, para ter um primeiro emprego, etc. Então, o pessoal da IE deu um suporte inexplicável ali para toda a nossa família e a gente vai ser sempre grato pela experiência que eles ajudaram a proporcionar, né? Com certeza, minha tia. Assim, me ajudaram em cada passo da etapa. Sempre que eu estava com dúvida, eu ia lá e eles tiravam a dúvida e tratavam a gente super bem. Então, eu e Pedro sempre estava lá no início para procurar ajuda com as coisas, né? Porque é tudo muito novo, muita coisa que você tem que fazer, resolver. E às vezes você não consegue, você precisa de ajuda. Eles sempre estavam lá prontamente para ajudar. Então, isso foi essencial na minha experiência. Que massa, cara, que massa demais ouvir isso. Ó, é óbvio que eu sabia de muita coisa que você tinha vivido até aqui, lá na Irlanda, como um todo, por ser parte da sua família, por ser sua tia e por acompanhar de perto. Mas hoje eu mesma tive uma perspectiva muito diferente, muito nova dessa experiência incrível que você viveu, assim. Eu sou muito grata, não só por tudo que você pôde viver, mas por você ter topado esse papo, por você topar inaugurar aqui o Escambo Podcast do canal SRH, que é o meu novo filho, né? Isso aqui que é tão importante para mim nesse momento e para minha família também como um todo. Então, já que é tão importante para minha família, nada melhor do que começar em família. Estou muito feliz que você foi o primeiro convidado do Escambo Podcast nesse primeiro episódio. É, e foi, se eu comecei esse papo hoje aqui dizendo o quanto eu já te admirava pelo cara que você é, pelo homem que você se tornou, pelo orgulho que eu tenho do que você fez, né, da sua vida nos últimos tempos. Agora, sabendo dessa riqueza de detalhes e de alguns dos desafios que você enfrentou lá e como você os superou, pode apostar que eu tenho ainda mais orgulho. Assim, eu fico muito, muito feliz mesmo. E obrigado pela genuinidade, por ser tão genuíno. Obrigado pela vulnerabilidade de trazer as experiências, de trazer o que deu certo, trazer o que deu errado. Não poderia estar mais feliz, assim, como um todo. Não, Betty, eu que fico muito agradecido de estar aqui no seu podcast e poder contar um pouquinho do que foi a minha experiência na Irlanda. Sinceramente, essa é a primeira vez que eu estou falando profundamente de como foi tudo lá e como foi evoluir, passar pelo que eu passei em trabalho, em casa, no parte do inglês. E tem tanta coisa para falar, assim, que às vezes a gente nem consegue falar sobre tudo. É, mas foi muito bom bater esse papo aqui com você, Betty, falar sobre essa experiência para mim faz muito bem, me faz muito feliz. E tá falando para você, ser seu primeiro, é difícil ainda, guest, né, convidado no seu podcast, é muito importante, assim, sabe? Como você falou, começar em família. E começar sempre é a parte mais importante. E você está começando nessa jornada de podcasts. O que eu desejo é tudo de melhor. Esse primeiro podcast já foi uma ótima prova do que vai ser o Escambo. Então, só tudo de melhor para esse podcast e para todas as suas aventuras que você está fazendo por aí. Que massa, Lucas. Obrigado. Obrigada mesmo por estar aqui hoje. Obrigada a vocês também que estão escutando e ouvindo o Escambo, o primeiro episódio. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Se você quiser saber um pouco mais, com maior profundidade das experiências que o Lucas viveu na Irlanda e tudo que ele tem para compartilhar, a gente vai colocar as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo, também aqui nas tags na própria tela, você vai estar vendo a rede social do Lucas. E se você quiser saber mais sobre a SRH, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue a gente em todas as redes sociais, segue as redes sociais também da Camila SRH
Cada vez mais a gente vai estar trazendo mais conteúdo, mais trocas sobre saúde mental corporativa, carreira, bastidores do mercado corporativo, bastidores da RH e assim por diante. Tudo que possa, de alguma forma, ajudar as pessoas que precisam a ter cada vez mais paz interior e boletos pagos, claro, porque não existe paz sem ter boletos pagos também, tá bom? Obrigada, esse foi o primeiro episódio e a gente se encontra no próximo episódio aqui do Escambo Podcast, o podcast da ex-RH.